Eu não acredito que eu hackeei a conta do Hulk. Sim, eu agora ativei alguns poderes especiais do Hulk. Sim, mano, agora não sou mais o Davi Game normal. Eu sou agora o Hulk, mano. Agora tem os poderes do Hulk aqui no mundo do Minecraft. Aqui vai ser muito legal. Vou testar todos os poderes dele. E aqui está os poderes do Hulk. Olha só, tem os poderes de pulo, porque ele pula muito alto. Tem os poderes de força, que são 3 poderes para não acabar, né? Mas vai que acaba, aí a gente não vira mais o Hulk. Mas eu vou gostar bastante dessa aventura, e principalmente se vocês aí foram um Hulk, né, da vida real. Tô brincando, né? É claro que não, né? Imagine um Hulk na vida real. Eu já quero trazer esses testes muito legais aqui do Hulk, né? Eu nunca me transformei em um Hulk. Eu só peguei o meu notebook e hackeei a conta do Hulk. Agora eu sou o Hulk, mas bem, eu não tenho meu notebook, porque o meu notebook quebrou. Bem, ele não quebrou, ele desapareceu do nada. E agora eu não consigo encontrar meu notebook. Eu vou tentar pegar o meu laptop, mas vamos ver, vamos achar o meu laptop. Cadê? Não tá por aqui. Como é que tá em cima dessa árvore aqui? Deve estar atrás dessa folha, né? Não, não tá aqui atrás dessa folha. Que droga! Então eu perdi o meu computador. Eu não tô nem aí, mas não precisa disso. Ok, eu tenho esses poderes aqui. Eu quero testar já agora. Então tá, vamos ativar aqui um e boa. Então com o poder de força. Agora eu quero testar esse aqui. Esse aqui deve ser o de pulo. Nossa, eu pulo muito alto agora. Eu pulo até que alto, mas eu gostei bastante. Eu quero testar nesse porquinho. Olha só, porquinho. Agora eu tô poderoso, né, porquinho? Eu tô muito poderoso. Olha, até que legal. Ó, tô gostando de ser o Hulk. Então tá, vamos lá pra lá. Vamos pra lá e... Bem, eu não tenho nenhum equipamento, mas o porquinho acabou de me dar um equipamento para eu sobreviver na noite. Olha só, pra lá tem um McDonald's. E eu quero subir em cima do McDonald's. Vamos ver como é que consegue. Será que eu consigo subir em cima do McDonald's? Eu não sei, eu quero testar isso. Vamos tentar, né? Vai, eu sou o Hulk. Vai, talvez eu consiga, vamos lá. Mas se isso der tempo, porque eu só tenho poucos segundos, só tenho 3 segundos, é? Esses é só 3 segundos? Ah, não, acho que é uns 6 segundos, eu não sei. 6 minutos, quer dizer, né? Segundos não. Então tá, vamos pra cá. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Quer dizer, encontrar não. Vamos ver se a gente consegue subir aqui em cima do McDonald's, né? Vai lá, pula, Hulk! Ai, não deu certo, mas eu vou acabar me machucando e perdendo os poderes. E isso não vai ser nada legal. Vamos tentar em primeira pessoa, porque já vi que segunda pessoa não vai dar direito. Então tá, vamos pra lá. Eu consigo pular alto, então eu consigo subir os blocos, pular os blocos, né? Olha só, porque eu sou o Hulk agora, né? Eu não sou mais o Davi Game normal. Eu sou o Hulk, como eu já disse, né? Eu não paro de falar no nome Hulk, hein? Então tá, vamos pra cá e quase, mano. Se eu conseguisse, ia ser muito legal, ia ser muito legal. Aí eu ia provar mesmo que eu sou o Hulk de verdade, né? Vamos pra cá, vamos tentar ir pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Na verdade, eu já sou o Hulk, então tá, vamos pra cá. É só subir os blocos, que aí eu consigo. Então tá, vamos pra cá. Eu só não consigo pular em 2 blocos, porque aí já é difícil. Mas eu já gostei de ser o Hulk, né? Já tá acabando meus poderes. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu colocar também os meus poderes de força de novo. Então tá, vamos tentar ir pra cá e pular, né? É só pular dessa vez, é só pular. Então é 1, 2, 3 e... Ai, que não dá, peraí. Eu acho que eu tive um plano, Eu acho que se eu ficar aqui, eu acho que eu vou conseguir quase. Eu não vou testar isso, porque daí é uma coisa muito difícil. Eu só vou pular, tentar pular. Eu acho que eu vou pegar alguns blocos aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui alguns blocos. Depois eu vou fazer o segundo teste, porque eu vou fazer o segundo teste. E esse segundo teste vai subir em uma montanha pra ver se eu consigo. Pra ver se eu sou o Hulk de verdade. Vamos ver. Aqui no McDonald's já tá difícil, hein, de subir, né? Então tá, vamos pra cá. É só pegar os blocos, eu já tenho muito bloco até. Já tenho muito bloco até não, já tenho muitos blocos. Então tá, é só subir. Aí, peraí, vamos pra cá, 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 vamos chegar um pouco mais perto. Acho que já tá bom daqui, né? Ui, quase, velho, não vai dar certo. Então tá, melhor tá subindo aqui em cima do McDonald's, é claro, né? Então não deu certo esse teste, então eu quero tá subindo em cima da montanha, porque aí já é um pouco mais fácil, porque em cima do McDonald's é difícil, né? Porque acho que tem muito bloco aqui, né? Se a gente tivesse um pouco mais alto, poderia que a gente conseguisse, mas não vai dar, né? Deixa eu ver.
Já tem dois minutos. Ele já tá escurecendo, peraí. Só acho que eu sou o dono desse mapa e eu consigo controlar o mapa. Então eu vou colocar no meio-dia, que aí já tá bom, né? Aí eu vou pular para outro teste, que é os zumbis, né? Que é os monstros. Então tá. Vamos pra cá, é só ir pra cá, ir pra cá, ir pra cá. E nossa, nem que eu sei subir direito. Peraí, é só pular, é só pular aqui, ó. Até que eu tô bom. Nesse segundo teste eu tô melhor do que subir em cima do McDonald's. E isso é muito legal. Então tá, deixa eu ativar mais um pouco. E já tem o meu último poder, então eu vou com o meu último poder mesmo. Deixa eu tirar aqui no neve, tá me atrapalhando. Então tá, vamos pra cá. E agora, olha só, tô em cima da montanha. Dá pra ir pra aquelas montanhas ali. Vamos ver se eu consigo pular. Mas eu vou tomar um pouco cuidado, hein, porque vai que eu me machuco e de verdade eu acabo morrendo. Aí não vai ser legal, né? Aí o Hulk vai se machucar. Vamos pra cá. Opa, ó. Até que eu sou um pouco poderoso, mas se eu tivesse uma armadura, eu ia ficar mais poderoso ainda. Ó, pra cá. E vamos pra cá. E, nossa, mano, fiquei com 2 vidas. É melhor tá parando, porque aqui já tá ficando perigoso. E eu acho que eu não tô morrendo de fome, não. Deixa eu tentar. Ah, tá no Pacífico. Então deixa eu colocar aqui no modo fácil. E agora eu vou ficar com um pouco de fome. Aí vai ser um pouco mais complicado, né? Não tá. Aí só tem 3 minutos já. Da poção. Então tá, agora vamos para o último teste, que é o negócio, né? Lutar com os monstros. Então, eu acho que eu vou selecionar aqui um lugar pra gente ficar. Aí a gente vamos tá lutando com os monstros. Então tá, deixa eu colocar aqui. Eu acho que de noite já tá bom. Eita, começou a ficar de noite, começou a ficar escuro. E agora, bem, eu tenho os poderes do Hulk, então vai dar certo. Eu já testei em vários, já matei os animais. Agora vamos pular para o terceiro teste, que vai ser um pouco mais complicado, porque, bem, eu vou estar lutando com os monstros, que vai ser muito difícil. Então tá. Eita, já vi algum monstro aqui. Eu acho que é o Creeper. Tem vários monstros. Olha só, tem o Creeper. Eu não tô vendo esse monstro. Eu acho que é o esqueleto. Eu vou subir naquela montanha, porque eu sou o Hulk. Eu consigo pular alto, mas pior que já tá acabando os meus poderes, né? Mas não tem problema, porque aí já acho que se acabar os meus poderes, aí eu não vou conseguir acabar com os monstros, porque eu sou Hulk, o cara mais forte do mundo, né? Então tá, vamos pra cá. E ele é da cor verde. Eu sei bem que o Hulk é da cor verde, olha só, ele é todo verde. Por isso que eu gosto do Hulk, mas eu gosto do Homem-Aranha, porque ele solta teia. Já o Hulk não tem muito poder, mas por isso que eu gosto dele, porque ele é todo verde. Então ele combina mais comigo, né, o Hulk, né? Porque ele é todo verde e eu gosto de verde. Eu gosto bastante da cor verde. Então, tá, vamos testar aqui. Eu já tem a lua ali, então tá. A lua não tá cheia hoje, né? A lua não tá cheia hoje. Isso significa que os monstros não vão aparecer por muito tempo. Então tá, quero testar aqui. Eita, quase que eu caio, porque eu tô com muita fome. E se eu cair, eu vou ser um desastrado, né? Eu não vou ser Hulk verdadeiro, não, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Nossa, mano, com 2 corações. E eu ainda não lutei com ninguém. Só tô subindo montanhas. É porque eu já tenho muita fome. Deixa eu comer um pouco de comida. Logo acabou minha comida. Ali tem porco, mas eu sou corajoso. Eu quero lutar em segunda pessoa. Ah, com o Creeper não, né? Com o Creeper eu vou morrer. Eita, lascou. Ai, daqui sua aranha chata. Ai, peraí. Eita, agora lascou mais ainda, hein? O quê? Não vale. Se eu tomar mais o dano, eu acabo morrendo. E, né, eu não fui o Hulk verdadeiro, porque, bem, eu acabei de morrer. Agora eu não sei onde eu renasci aqui. Renasci, já carregou e pronto. Eu tô no meio da mata, né, escura. Lá está o McDonald's. Eu acho que é melhor ir dentro do McDonald's do que ficar aqui fora, porque já tá ficando perigoso. Mas eu vou colocar no Pacífico, né? Porque vai que aparece alguns monstros lá no McDonald's. Aí eu vou ter que salvar o McDonald's. E isso vai ser impossível, salvar o McDonald's. Aí eu vou ter que consertar todo o McDonald's, porque, bem, foi eu que construí esse McDonald's. Eita, eu caí aqui na caverna. Aí, agora a gente não somos mais o Hulk. A gente não tem os poderes do Hulk, mas a gente tem o uniforme dele. Quer dizer, o uniforme dele não. A gente tem que estar usando a skin dele, né? A gente tá com a skin do Hulk, mas não tá com os poderes do Hulk. Então, a gente até que foi Hulk por um dia. Melhor ficar aqui no McDonald's, porque aqui já é mais seguro. Aqui não é seguro, aqui tem pessoas. E aí, galera, se acontecer alguma coisa aqui, eu salvo vocês, porque eu sou o Hulk. Peraí. Agora eu não sou mais o Hulk, porque eu acabei de perder os poderes. Mas não tem problema, pelo menos
eu me transformei no Hulk aqui no Minecraft. Pelo menos a gente foi o Hulk por um dia. A gente me transformei em um Hulk aqui no mundo do Minecraft, hein? Ai, ai, eu gostei muito dessa aventura.